Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, meus irmãos, e o amor de Maria esteja com você e toda a sua família. Eu me chamo Max e hoje, no nosso canal, nós vamos falar um pouco a respeito de quem foi São João Maria Vianney, a sua vida, a sua devida importância na história da Igreja, alguns detalhes de natureza particular para que você que está no nosso canal, você também possa compartilhar esse link, se inscrever, fazer com que outras pessoas possam descobrir as riquezas que há no canal da nossa comunidade Novo Maná e assim você possa também evangelizar, porque o canal Novo Maná é só evangelização. Então hoje nós vamos falar sobre São João Maria Vianney. Ele nasce em 8 de maio de 1786. Ele é um camponês, como próprio da França. Ele era um pastor de ovelhas. Seu pai era Mateus Vianney, sua mãe era Maria Beleze, acho que é assim que chama, Beleze, porque é um nome francês. Mas qualquer erro da pronúncia eu peço que você, amado inscrito, possa relevar, porque eu vou tentar aqui o máximo aproximar da língua original. Maria Beleze, Mateus Vianney eram seus progenitores. Ele entra numa vida necessariamente religiosa na adolescência, porque ainda na sua infância ele tem uma vida totalmente voltada para uma vida totalmente no campo. O cuidado com a criação dos seus pais, no caso era as ovelhas, sabendo de que no seminário, quando ele entra no seminário por conta da ajuda do seu pároco, Balley, eu vou falar aqui, é B-A-L-L-Y, Blé, acho que é assim que se chama, Blé, porque é francês, eu peço perdão mais uma vez. Então, seu padre Balley, que era o seu pároco, ele ajuda o nosso querido São João Maria Vianney a entrar no seminário, sabendo de que ele encontra resistência por parte da sua família, mas necessariamente ao seu pai, que coloca dificuldades, porque ele enxerga no seu filho algumas limitações de natureza intelectual. Ainda nessa época, o pai de São João Maria Vianney, que era Mateus Vianney, ele observa que o seu filho tinha dificuldades no dia a dia, nas coisas mais simples, na lida do campo, no cuidado com as ovelhas. Portanto, ele acreditava que o seu filho teria, com maior exigência intelectual, ele teria dificuldades. Por isso que o pai não queria que ele fosse para o seminário, e também uma questão de zelo na família. Até porque, vamos colocar aqui um ponto histórico. São João Maria Vianney, quando entra para o seminário por conta da ajuda do seu padre Balley, ele entra num período em que as revoltas camponesas na Revolução Francesa de 1789 espalham-se por todo o território francês, e nessa conjectura que nós encontramos no território francês, o próprio São João Maria Vianney, junto com a sua família, vê uma certa dificuldade em entrar no seminário, além do seu pai, que eu já tinha falado, porque a própria atmosfera política não ajudava, porque de um lado tinham os jacobinos, que, fazendo uma breve história aqui, os jacobinos eram um lado esquerdo da Revolução Francesa, porque queriam que o processo revolucionário, o adentramento da democracia e assim a dissolução de Luís XVI, que era o rei da época. E isso fez com que todos os religiosos fossem perseguidos, guilhotinados, e São João Maria Vianney estava correndo esse risco, e era um dos motivos que o pai dele não queria que ele fosse para o seminário. Daí você já entende a dificuldade real que o nosso querido santo encontra-se nesse período histórico que a França está enfrentando, um período histórico de natureza política que agora a França está enfrentando. Mas seguindo aqui com a nossa história, com a ajuda do padre, seu pároco,
Bale, ele entra para o seminário com toda a dificuldade. E um detalhe, ele entra aos 20 anos e a sua dificuldade dentro do seminário é aquilo que o seu pai já tinha percebido na lida do dia a dia. Ele tem dificuldade no latim, sobretudo. Por isso que quando você ouve falar que ele tem dificuldade no latim, isso não é uma fake news, usando uma nomenclatura bem atual dos dias de hoje, isso não é uma mentira, não é uma notícia falsa, fake news é uma verdade. Nosso querido São João Maria Vianney, ele tinha uma dificuldade horrenda na língua latina, porque é a língua oficial da igreja. E todos os sacerdotes, até porque não havia acontecido o Concílio Vaticano II, com a reformulação litúrgica, a reformulação da própria língua, colocando a missa para a língua vernacular daquele país, todos os sacerdotes tinham que rezar a Santa Missa, o Santo Sacrifício do altar, na língua oficial da igreja. Portanto, nosso Santo de Ares tinha que falar o latim. Ele não tinha outra escolha. Essa dificuldade fez com que, olha para ver como que Deus é maravilhoso. Essa dificuldade encontrada no latim fez com que os os reitores, toda a equipe acadêmica do seminário pudesse somente levar com que ele estudasse 3 disciplinas: História, Aritmética e Geografia. É isso mesmo. Uma redução brusca do conhecimento intelectual do seminário, que era oferecido aos demais, foram oferecidas exclusivamente para ele, que foi História, Aritmética e Geografia. Porque era essas disciplinas as que ele mais dominava. Ele não tinha 100% do domínio, porém era a que mais se aproximava de um domínio equiparado daquilo que era cobrado no seminário. Mas o latim, sangue de Jesus tem poder. Nosso amado santo, ele segue por todo esse trajetório de vida dentro do seminário. Um detalhe, gente: Deus não desampara em nada a sua igreja, os seus santos, por isso que eles são santos. Esse pároco, o Bale, eu peço perdão aí a você, amado inscrito, que não é um francês 100%, mas é uma aproximação. O nosso padre, o Bale, que o adentrou, fez com que ele ultrapassasse essas barreiras. Ele dava aulas particulares para São João Maria Vianney. Você sabia disso? São João Maria Vianney, durante o seu período que ele era uma espécie de ajudante da paróquia do Bale, esse pároco, ele ajudava na teologia e na filosofia, que eram as maiores dificuldades. E na filosofia, ele tinha dificuldade no latim. E o padre o ajudava, porque o sacerdote via nele, além daquelas dificuldades naturais que ele tinha, ele via alguém que era totalmente voltado para uma intimidade com a Santíssima Virgem Maria. Alguém que era de oração, adorava o Santíssimo Sacramento, rezava o seu rosário, tinha constância nas confissões. Tudo isso, esse padre, o seu pároco Bale, enxergava e assim o ajudava de maneira gratuita, porque ele via naquele homem um futuro sacerdote que mais para frente seria o patrono dos sacerdotes. Eita Deus maravilhoso! Mas enfim, que você possa até então estar gostando desse nosso vídeo, dessa nossa pequena apresentação de São João Maria Vianney, e que você possa apaixonar-se e que nada possa parar em qualquer dificuldade, sabendo que você tem um referencial, São João Maria Vianney. Em 13 de agosto de 1815, em 13 de agosto de 1815, São João Maria Vianney, ele é ordenado. Glória a Deus nas alturas! Nosso amado São João Maria Vianney é ordenado sacerdote e ele tem uma restrição. Ele sofre uma restrição pelo fato dele não ter um domínio com a literatura do seminário, ele não ter um domínio de natureza teológico e filosófico.
ele está restrito às confissões. Ele não pode realizar as confissões nesse momento. Ele não é adentrado numa paróquia para assumir uma paróquia, porque para o bispo da época, o seu bispo, e o fato dele ter limitações intelectuais, ele também talvez não tinha capacidade de administrar uma paróquia, de assumir uma posição de um clérigo que, além de pastorear as ovelhas, pudesse fazer toda uma estrutura administrativa própria de uma paróquia. O seu bispo enxergava dessa maneira. Mas em 13 de agosto de 1815, nosso diácono transitório é ordenado para a glória de Deus. 3 anos depois, aquele pároco, lembra o nome daquele pároco que eu falei ainda agora há pouco, que o adentrou no seminário aos 20 anos, que ensinava ele latim também, ensinava filosofia e teologia. Ele era o pároco Baley. Infelizmente ele vai para a glória do Pai, ele falece. Mas eu acho que pela sua intercessão, 3 anos depois, ele assume uma paróquia em Ares, que aí nós já sabemos que ele, depois desses 3 anos, ele na verdade, a equipe diocesana que analisa os sacerdotes, que faz o remanejamento de uma paróquia para outra, observa, e por uma iluminação divina, ele é liberado para assumir uma paróquia como pároco. Glória a Deus mais uma vez. Ele assume a paróquia como pároco. Onde? Ares. Um detalhe. Ares era uma paróquia em que a maioria dos padres não gostava de ir para lá, porque era uma espécie de asilo, de punição daqueles padres que não tinham apreço a uma vida espiritual, jogava para lá porque era um local onde, em outras tentativas, não fora realizado uma evangelização eficaz. Os locais a própria igreja não andava cheia, os fiéis tinham mais uma vida devassa do que outra coisa, enfim, não era Deus que reinava em Ares, mas era o inimigo do Senhor, o diabo, que mandava ali, e não tinha uma estrutura espiritual formada, não havia conversões, mudança de vida, e todos eram jogados para lá para desistir, ou mesmo para uma espécie de punição, castigo. Só que ele foi mandado para lá, porque foi o seguinte, conta a história que o bispo chega para São Puradares e fala o seguinte: João Maria Vianney, o que eu vou fazer com você se você não sabe latim, você tem pouco domínio intelectual, você é um burro, falou assim mesmo. Aí o São João Maria Vianney, iluminado pela graça divina, fala o seguinte: Vossa Excelência, se Gideão, com a queixada de burro, mata todo o exército dos filisteus, imagine Vossa Excelência com o burro inteiro. Então, isso, mais o fato dele poder ter domínio sobre o rosário, intimidade com a Virgem Maria, uma vida de penitência muito grande, ele foi ordenado, e em 1818, ele assume a paróquia de Ares. E ali começa uma das mais lindas histórias de um pároco dentro de não só de uma administração paroquial, mas sobretudo de uma visão espiritual que a vida de um sacerdote leva seus fiéis a mudarem de vida. Todos os prostíbulos de Ares se fecharam, todos os bares se fecharam. Na verdade, o reduto de Satanás tinha acabado em Ares, porque ali entrara um santo que na sua vida fizera sacrifícios, fizera penitências em favor do povo, porque ele não olhava para aquele povo como uma espécie de peso. Ele olhava para aquele povo do mesmo jeito que ele tratava as ovelhas do seu pai, ainda na infância. Lembra? O nosso São João Maria Vianney entra no sacerdócio, no processo do sacerdócio aos 20 anos, mas antes dos 20, a sua vida era necessariamente cuidar das ovelhas. E ele, tal como ele cuidou das ovelhas de seu pai, ele cuida das ovelhas que o Senhor lhe confiara em Ares.
mudança de vida, conversões, uma vida radical, penitências e um dos detalhes, ele atendera confissões e alguns relatos dizem que ele era tirado à força do confessionário pelos seus fiéis, porque ele ficava mais, às vezes, 12 horas no confessionário. Ele tinha também um dom de prever o futuro, de ver o passado da pessoa. Se alguém fosse contar algo que não pudesse condizer com a sua vida, ele mostrava para aquela pessoa que ela estava mentindo. São Curadades também tinha dons parecidos com os de São Padre Pio de Pietrelcina, de revelações do futuro, que só Deus pode revelar o futuro, mas Deus tinha dado também esse dom para São João Maria Vianney, e ele também, com esses dons extraordinários, ele conseguira levar Ares a uma dimensão para que se tornasse um local de peregrinação. Vários cardeais foram até lá para analisar o que estava acontecendo com aquela minúscula cidade da França, que antes era um reduto do diabo, mas agora se torna um local onde a vida de um homem santo torna santa toda uma cidade. Ele foi beatificado, na verdade ele morre em 4 de agosto de 1825, ou 1859 quer dizer. Ele morre em 4 de agosto de 1859. Ele morre com mais de 70 anos por complicações da sua própria saúde. Morreu de maneira bem tranquila. Ele foi beatificado em 8 de janeiro de 1905 por sua santidade, o Papa Pio X. E 20 anos depois, 1925, ele foi, no dia 31 de maio de 1925, foi canonizado por sua santidade, o Papa Pio XI. A sua festa no calendário pós-Vaticano II é dia 4 de agosto, mas no calendário tradicional, no rito Pio V, era dia 8 de agosto. Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouco da vida desse santo, sabendo de que isso não se limita. Existem inúmeros relatos de milagres, de intercessões da parte de São João Maria Vianney por diversas particularidades, que se eu fosse contar aqui o vídeo ficaria muito longo, e eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, que Nossa Senhora possa abençoar a sua vida, da sua família, e pela poderosa intercessão de São João Maria Vianney, você possa ter uma vida santa e, catolicamente falando, voltada para penitência, jejum, oração e aquilo que a nossa igreja sempre pede. Fique com Deus e salve Maria!